que é o nosso convidado, Paulinha. Então, gente, hoje, já Que aproveitando a chique, deixa, apareceu. Miguel Pestana, convidado do podcast É Masculina, episódio 23. Queridíssimo Miguel Pestana, psicólogo, terapeuta Prazer. haitiano, articulador cultural. Um querido que a gente raptou aqui para esse encontro, esse bate-papo na sua companhia, que vai estar eu e a Ana Paula Cansada, a Paulinha, que é co-diretora do espetáculo, artista cênica e ensaiadora do Grupo Corpo. Miguel Pestana, seja bem-vindo à sua companhia, querido. Super Muito bem-vindo. obrigado. Muito obrigado, Paula. Muito obrigado, Paulo. Nossa, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu estou ainda, assim, muito afetado com a experiência, né? E aí queria, inclusive, começar essa minha fala com uma pequena proposta da gente só parar um pouquinho, quem tiver disponível em casa, de ficar um minutinho em silêncio, da gente se conectar com o corpo, porque o que foi isso, né? Eu não sei como vocês estão, mas eu estou muito afetado por tanta informação, assim. E eu queria fazer esse convite, se vocês toparem fechar os olhos um minutinho, uma pequena prática, assim, de conexão, pode ser? Maravilha. Então, o convite é esse. Feche os olhos um minuto, encontre uma posição confortável, onde você estiver, na cadeira, no sofá, não importa. E simplesmente entre em contato com a posição do teu corpo, com a temperatura do ambiente, com a pressão que o teu corpo está fazendo, onde ele está deitado, sentado. E percebe um pouquinho a respiração, o movimento de inspirar e de expirar. A respiração, inclusive, que é uma grande aliada nesses momentos de conexão, de percepção. Então, aproveita ela para respirar profundamente, se perceber, expirar e soltar as tensões do corpo. E o convite agora, depois de pausar brevemente, quem consegue, né? E talvez você não consiga, tudo bem, isso faz parte da experiência também, né? Se perceber como você está agora. Mas tenta perceber qual parte do teu corpo que está mais gostosa, assim, que está mais agradável, que mais te oferece bem-estar. Pode ser a pontinha de uma unha ou pode ser um braço inteiro. Cada um vai encontrar a sua parte. E assim que encontrar, fica um tempinho nela, se deleitando dessa sensação que o teu corpo te oferece agora. E tenta respirar por essa parte do corpo. Imagina que a tua pele é porosa e o ar entra por ela, dá ênfase à sensação que ele existe, e depois você exala e o ar também sai por essa parte. E percebendo essa parte agradável do corpo, ou percebendo todo o corpo, cada um vai ter também uma conexão. Só se dá conta como você está depois desse espetáculo, depois de tantas emoções, memórias, reflexões evocadas. Percebe como que essa peça, esse espetáculo, essa performance, como isto te afetou. Maravilha. Agora vai voltando aos pouquinhos, sem pressa, tocando, abrindo os olhos. Delícia, Miguel. Obrigada. Obrigado também pela disponibilidade. Estou me sentindo melhor agora, com essa... A gente se sente muito vivo, né? Depois da festa, eu acho. Tem muita coisa de memória, emoção para o corpo. E é muito gostoso isso. Ótimo. Aproveitando a sua colocação, na verdade, qual é a parte que você sentiu do teu corpo? Eu queria escutar o Paulo também. Eu vou te falar que eu senti muito as mãos, porque, para mim, esse espetáculo, quando a gente criou junto, eu tinha uma ligação com as mãos muito forte, e eu acho que dá para ver isso na peça, essa coisa do Paulo viajar, do nó, da mão, a mão ser uma coisa muito de aconchego, de prazer, de doar.
E, para mim, então, a mão respira, né? Eu acho que tem a ver também com todo o trabalho que a gente teve para fazer a peça e a parte toda do corpo do Paulo, né? Ai, que lindo, que ótimo. E você, Paulo, qual parte que você Nossa, sentiu? nossa, Miguel, eu vou demorar 3 horas para aterrissar. Eu juro que eu tentei fazer a prática. Adrenalina mil. Nossa, eu juro, eu falei, não, gente, ai, que bom, podia ter o Miguel no final de cada apresentação para dar uma aterrada. Eu termino litificador, assim, tipo, É muita adrenalina. Muita o espetáculo tem agitação, um né? estado de performance, assim, né, de lidar muito com o meu estado naquele dia também, assim. Cada dia tem sido, mesmo nessa relação online, mas é ao vivo, né? Continua sendo ao vivo. Então a Sim. gente lida com as aventuras emocionais em cada dia também, sabe? Mas eu também, igual a Paulinha, senti muito a mão, porque eu acho que Uhum. termina muito ativa, né? Essa coisa das danças da mão que tem o tempo todo no espetáculo. Eu acho que o que ficou para mim foram as mãos do tipo repousando, sabe? Aham. É E para interessante os você, dois Miguel? percebendo. Foi aqui, no centro do peito. Que bom, bonito. Nossa, foi exatamente uma conexão de muito afeto, assim, e de expansão, uma sensação de conforto ao mesmo tempo. E acho que pelo resultado final da peça em mim, né? Eu sinto que ela me afetou de várias maneiras. Eu ri, tipo, fiquei surpreso, me emocionei, tipo, fiquei numa montanha-russa de emoções, realmente. E fiquei muito impressionado com isso, porque eu tenho dificuldade de me conectar pelo Zoom, a não ser no trabalho. Eu não primeira peça que eu assisto online, assim, eu não tenho essa cultura ainda, né? Mas vocês me iniciaram e estou muito feliz pela iniciação, assim, fiquei muito afetado. E Mas isso, tudo né, foi um uma conexão aprendizado, contínua. né? Tudo Oi? é um aprendizado novo para, eu acho, para todo mundo, assim, para os artistas. Eu, por enquanto, também tenho muito problema para entrar com a internet. Às vezes eu entro até como o Paulo Azevedo, que eu não consigo entrar como eu. Então, tipo, eu também tenho muita dificuldade nessas redes todas que são novas para a gente, né? E Exato. atuar nessa maneira nova, eu acho que é muito corajoso também. Acho muito bom que a gente consiga Nossa. está passando emoção e afeto, né? Numa tela. Eu acho muito Nossa, bom. sem dúvida, sem dúvida. E como é? Eu já posso falar assim, Pode, o que livremente? você Tem algum... sentiu, me fala pra gente como é que, o que te afetou mais na peça, o que você sentiu. Ótimo. Descreva um Então, pouco essas memórias que você viajou ao longo do espetáculo. Eu acho que sua mãe está ótimo. assistindo aqui também. Sim, a minha mãe, ela é super tímida, agora ela com certeza está vermelha, porque você Que falou linda. que ela está aí. Mas é a Cristina Pestana. E a minha tia também, que é a Pinheiro Rita de Cássia, está aí, minha tia e minha mãe. Eu acho que tem essa coisa de, mesmo estando em lugares diferentes, mas de assistir, compartilhar uma obra juntos, traz essa conexão, né? Sem dúvida. Nossa, elas estavam presentes aqui, né? Todo o tempo eu Sim. sabia que elas estavam ali compartilhando comigo. E também sabia que era uma estreia, não sei para a tia Rita, mas para minha mãe, sem dúvida, tá numa peça virtual, assim, né? Então, elas estavam aqui comigo, né? O tempo inteiro. E eu fiquei, nossa, viajando em quantas dimensões que a gente pode mergulhar a partir desse espetáculo, sabe? E principalmente no campo da psicologia. Eu fiquei muito interessado em divulgar para todos os meus amigos assistirem, assim, porque fala muito, né, dessa dificuldade do ser humano em estar no mundo e principalmente dos heróis, né, dos grandes rockstars da vida aí, das pessoas públicas, né, e como lidar com isso, e essa máscara que a gente coloca, a gente tira, e que às vezes se fusiona com o nosso rosto, e a gente já não sabe o que é a máscara, o que é o rosto, né? Né, para quem trabalha com arte, é uma questão constante essa, né? Então, esse é meu campo de interesse, né? Arte e psicologia. Então, eu fico muito feliz de estar com vocês aqui, de estar aprendendo, né, a partir desse espetáculo e refletindo, assim. Então, a primeira grande impressão que fica, nossa, eu preciso divulgar isso
para os psicólogos, assim, e para os pacientes também, né? E entrar nesse campo de reflexão sobre a experiência humana a partir da peça, né? Miguel, mas quais são essas camadas que mais chamam a sua atenção? Eu sei que não dá para dividir o terapeuta, o psicólogo, enfim, mas para você pessoalmente, onde que bateu mais, para além de todo o conhecimento que você tem da área de psicologia? Bateu nessa questão que eu tenho na minha vida também, né? Assim, é engraçado. Eu sempre fiquei pensando um pouco na vida dos artistas, né? E me questionando, nossa, como deve ser difícil você ir na padaria e todo mundo saber quem você é, e todo mundo estar interessado nos seus movimentos, né? Um lugar pesado, né? Assim, inclusive. E ao longo da minha carreira em outra, né, em outro paradigma, em outra proporção, assim, eu tenho interesse em estar cada vez mais conhecido, em estar com cada vez mais divulgado, estar cada vez falando mais sobre psicologia, saúde mental, corpo e tudo mais. Então, eu sei que, né, a tendência é cada vez as pessoas me conheçam mais e tem um lugar do psicólogo, o psicólogo haitiano, que personagem é esse, né? E eu sou esse. Ou é mais um personagem que eu também atuo ali, né? Já que eu estou tão imerso nessa prática há tantos anos, nas próprias relações, né? Às vezes você está numa relação e não funciona se você entra no persona terapeuta numa relação, por exemplo, né? Assim como não funciona também qualquer persona, né? É algo que você precisa aprender a colocar e a tirar, né? A vestir no momento certo. E aí tocou nesse lugar, né? Nessa dificuldade que eu sei que é minha, mas sei que é de todos nós, assim, de primeiro se encontrar, né? Que já é uma grande dificuldade, assim, né? E esse exercício inicial da respiração é muito uma aposta nesse sentido, né? Quando a gente para e silencia um pouco, fica mais fácil se encontrar e se entender. Mas depois que a gente se encontra, é como aprender a modular essas máscaras e esses personagens de acordo com os ambientes que a gente está, sem se perder, né? Nessa atuação que a vida não deixa de ser, né? Vamos ser sinceros, assim, claro, a gente é verdadeiro e tudo, mas a atuação, o jogo, ele está aí, né? O tempo inteiro, de Sempre. maneira inconsciente ou não, né? Assim, de maneira consciente ou não. E acho que nesse lugar, sabe, a grande abertura que essa peça me trouxe foi para olhar mais profundamente, e aí, né, me evocou memórias de momentos que eu estava muito desconectado do meu prazer, da minha pulsação de vida e que eu estava me fusionando com ideias e com pessoas e com situações que me faziam muito mal, mas é porque era a máscara que eu tinha naquele momento, né, do que eu estava conseguindo usar, né, e me veio tudo isso, e, enfim, muita coisa, mas eu sei lá, quero ouvir, quero Você, e trocar também isso, você tem, assim, porque, por enquanto isso eu exemplo, na busco peça uma luz tem melhor. essa memória, né, da mãe, do pai, quer dizer, das influências que a gente tem, das pessoas que inspiram a gente, né, na maneira que a gente olha o mundo e que a gente escolhe coisas. Você tem esse tipo de inspirações com as pessoas? Tem pessoas para você assim importantes, Sem inspiradoras? dúvida, sem dúvida. Eu fiquei pensando muito nesse. Melhorou um pouquinho a luz? Eu estou fazendo um certo Melhorou, malabarismo Melhorou. aqui, mas melhorou. Dá para ver seu rosto agora. ótimo. Então, eu fiquei pensando muito nesse tema, né, que é o título da peça, e que também me evocou o lugar dos ídolos, né? E, e um pouco isso, né? O ídolo, o herói, os exemplos, né? Fiquei viajando um pouco nessas questões e nesses personagens e tudo. E aí sim, né? Eu fiquei viajando na cena que ele volta um pouco ali para a maternidade, né? Para os momentos primordiais e eu queria muito voltar para aquele quentinho, né? Para o lugar do útero e tudo mais. Então, sem dúvida, né? E a relação com a mãe, né? E a relação que eu tenho com a minha mãe direciona todo o meu lugar de conexão com o outro, de acolhimento, de sensibilidade, de alguma forma. Ele é uma referência forte, né? Assim, para todos nós, né? E a psicoterapia haitiana estuda, inclusive, isso, né? O quanto que essa relação primordial afeta, né, e nos molda de alguma forma, né, e atravessa o nosso olhar, assim. Então, sem dúvida, né, tem esse lugar que para todos nós seres humanos, inclusive, é um lugar de primeira referência ou primeira falta de referência também, né?
e aí a gente se avê com isso e faz alguma coisa com isso, com a experiência que cada um tem. Mas é antes mesmo do pai existir, né? Para a criancinha ali tá a mãe, né? A mãe é tudo, desde o útero e desde o que aconteceu nesse útero, tudo vivenciado ali, né? O pai ele tá de uma maneira indireta, que é fundamental, mas ela é uma maneira indireta, né? Na relação com a mãe, como que essa relação afetiva, como que é também o bairro onde essa mãe mora, a cidade, vai expandindo, né? Assim, mas a conexão mais, né, imediata é com o seio materno e com o cordão umbilical, né? Assim, não tem saída. E então, sem dúvida, né? Isso a minha mãe é uma grande referência assim na minha história, na minha vida e é o primeiro registro assim, né, que a gente tem inclusive de prazer também, né, de Uhum. acolhimento, é o nosso céuzinho, né? O útero é o nosso paraíso ali, que É a o paraíso gente, perdido quando a gente nossa, nasce. Perdido, né? nossa, e a gente perde de uma maneira bem sofrida, né? Assim, porque É, a gente. realidade do parto hoje em dia no Brasil, né? Você É É. já é seco, né? retirado, em geral É, cesariana, já toma um é tapa na seco bunda, e pronto. ar-condicionado. É É. horrível, né? Por isso que a gente também tá aí, né? Tá buscando, Tá né? na Não tá batalha. fácil para ninguém, né? Exatamente. E acho que eu fiquei viajando nisso, mas ao mesmo tempo questionando também, porque eu e o Reich também, muitos influenciadores assim da minha vida têm esse olhar em relação ao ídolo, né? Um olhar assim questionador, né? Qual a Uhum, função que o ídolo ocupa, tanto para o campo subjetivo de cada um, assim, né? Mas também para o campo social, né? Assim, e o que nos faz também seguir um ídolo e colocar o nosso poder pessoal na mão dele, assim, né? E aí eu fiquei muito nessa reflexão, e é uma reflexão que eu faço desde que Bolsonaro entrou aí no poder também, né? E é, inclusive o Reich, ele tem um livro muito interessante, William Reich, né, que é o psicoterapeuta que eu estudo, que me aprofundo, que foi discípulo uhum, de Freud, pai da psicoterapia corporal, que chama Escuta Zé Ninguém, que ele fala exatamente sobre isso, né, como o Zé Ninguém para ele é esse sujeito que fusionou com uma máscara, né, assim, e uma máscara muito frágil, assim, né, muito uhum, delicada. Então esse sujeito também é assim. Então ele precisa de um pai muito forte, muito protetor, que ele possa colocar todas as responsabilidades para que ele se sinta bem na vida e protegido. E é um pouco o que a gente uhum, está vivenciando agora, né, numa leitura social e psicológica assim do Brasil, né? E é uma questão que a gente vive também no dia a dia, né? Na micropolítica das relações, né? Nas relações sim. amorosas, nas relações familiares, né? Nas relações sociais. Isso está ali, né? O quanto também que eu idolatro o outro e me apago nessa idolatria, e o porquê que eu Uhum. faço isso, o quanto que eu não estou conectado com o meu corpo. Meu É por isso que próprio eu aposto prazer. tanto no corpo. Exato, tudo vem do corpo. O prazer, o bem-estar, a angústia, a dor, né? Uhum, Então, eu sinto que a conexão, inclusive com a dor, assim, né, com o mal-estar, é fundamental, porque está no corpo, assim, né? Então, é a partir uhum. daí que, inclusive, a gente muda o pensamento político da nação, assim, entrando numa viagem, sabe, maior, assim, mas eu acredito nisso mesmo, sabe? Ô, Miguel, nesse sentido, a gente até falou disso no episódio 23 da Masculina. Como é que a gente faz, principalmente quando já está numa fase mais adulta, já tem um Aham. pouco uma quilometragem rodada em relação à vida, para entender que essa dor, qual é o nível de aceitação da dor enquanto resignação de marcas ou de uma carapaça, de algo que sustenta, dói, mas sustenta outras partes de mim, e até que Uhum. ponto também entender que ela é um sintoma de algo que a gente não está conseguindo traduzir. Por exemplo, estou falando de ansiedade também, estou falando de irritabilidade, de depressão, que está todo mundo vivendo em Uhum. algum grau nesse Uhum. momento, principalmente os brasileiros no planeta. Sim. É, Mais brasileiros, né, do por que do exemplo, até planeta. fazendo um paralelo com a peça, isso dele Aham. tá sempre fora do lugar onde ele deveria estar, porque ele está atendendo o tempo todo um itálico, um comando externo. Ah, eu adorei essa coisa do itálico, achei incrível. Eu não sei se eu estou divagando, tá? Tô só porque é uma coisa, por exemplo, eu tenho uma dor na lombar e às vezes ela Aham. vem.
Mas assim, até que ponto é um sintoma de algo que eu não consigo traduzir, e até que ponto de alguma coisa que eu tenho que aceitar, da idade, do tempo, ou Sim. de defesas que geraram essa dor, por exemplo. Aham. É uma ótima pergunta, assim, né? E dá para a gente ficar divagando Bora. horas também sobre o tema, né? Mas a primeira coisa, a gente precisa olhar para o contexto que a gente vive, né? Assim, o ser humano é um sujeito social, assim, né? Então, a gente está com as doenças sociais da época também, né? Então, na época de Freud, eram outras doenças, agora a gente está vivendo um contexto muito diferente, assim. E aí tem esses sintomas que são da época, né? Assim, que fazem parte desse zeitgeist que a gente está vivendo, né? Desse espírito de época, dessa situação atual. E eu sinto que a gente está vivendo um pouco um apocalipse, né? A gente está com, né, essa questão política no Brasil há vários anos, e agora o coronavírus, e aí o Brasil com o coronavírus, né? E tá todo mundo em crise, assim, trabalho, economia, né? Vários campos em crise, assim. Então o ser humano se ele está minimamente conectado com o corpo, ele vai estar vivenciando essa crise de alguma forma, né? Assim, Dores, é, depressão, né? sem dúvida, assim, pelo próprio contexto, mas pela própria mudança também dos hábitos de vida, né? Que agora a gente fica sentado o dia inteiro, aí não faz tanto exercício quanto fazia antes. Pode se adaptar em casa, super, né, necessário, inclusive, mas é uma mudança, né, muito É forte, muito assim, radical, assim. muito Eu acho radical. que o ser humano é feito de conexão, né? Assim, e a gente Exato. está um pouco proibido disso, no sentido assim, de demonstrar o maior afeto, né? Por exemplo, eu que sou bailarina e que trabalho com bailarinos, assim, que não posso pegar nos bailarinos, né? Que é uma Ai, coisa que a sim, gente se abraça e pega para ensinar, para sim, demonstrar. É muito doloroso isso, porque ele diminui uma maneira de afeto, de relação que a gente tem para expandir, né? E isso é muito difícil. Eu acho que a pandemia trouxe um pouco essa dificuldade mesmo da gente se expandir, né? claro, sem dúvida, sim. E e aí, costurando um pouquinho com que o Paulo estava viajando assim nessas questões, né? Qual o limite também, né? Até onde que é um contato com a dor, isso é bom porque ela está ali, eu preciso dissolver esse nó, ou até Uhum. onde é um lugar assim masoquista, onde eu estou ali já revisitando aquele lugar várias e várias vezes, e meu corpo já está desgastado e já entrou num lugar Sim. de sofrimento, né? Olha, a resposta, assim, eu acho que faça terapia, né, para saber essa diferença, porque Porque é um lugar muito sutil, né, assim, não, né, ou medite, né, faça algum tipo de trabalho interno para você sim. se conhecer e Que saber onde alguma está a coisa você potência está do teu corpo. privando, né, Miguel? Às vezes você está privando alguma coisa Exato, da sua expansão e a dor vem para demonstrar isso. Assim. exato, Eu tenho 500 mil dores, não posso nem falar. Eu Pois tenho é, hérnia, eu gente. tenho operação de joelho, eu tenho uma loucura. Mas também foram, aí eu acho até que é de prática de muitos anos, exato, né? são Assim, muitos anos de corpo, você né, tem de que entender trabalho, onde tem o desgaste e onde está uma dificuldade de respiro ali, né? Em sem dúvida. algum ponto. É. É. Vamos E abrir para o você, pessoal para ver o se eles que querem fazer alguma Val, pergunta, deixa eu Paulo. perguntar só uma coisa para o Miguel, que é uma coisa que o personagem se pergunta. Aham. Você acha possível se reinventar? Sem dúvida, eu acho que é vital se reinventar, é Você vital, está né? nesse momento, né, Miguel? Nós, hoje, eu tô de mudança Malicuia para Bahia, assim, sabe? Ah, Num movimento, assim, tem um muito... quarto lá, né, Paulo? Um quartinho na Estamos rede. pegando amizade, Paulinha. Estão pegando amizade na Bahia, vamos lá. Não, quando quiserem casinha para cair, é só falar aqui. Cheguei ontem, tô nessa loucura aí, arrumando as coisas. Mas é isso, numa grande aposta, né, de reinvenção. Mas de um lugar muito novo para mim, assim, também, porque é isso, eu sou muito novo, então o registro que eu tenho de reinvenção, eu acho mais na adolescência, início da vida adulta, era um lugar um pouco inconsistente, assim, um pouco uma coisa mais louca, né, de sair, de criar algo novo, mas sem ter uma base, assim. E agora eu estou sentindo um movimento muito interessante de ter um lugar muito consistente, muito firme,
que é esse lugar justamente da psicologia, do trabalho, atendimento online, que eu nem imaginava me render a isso. Antes da pandemia, eu nem atendia pessoas online, porque eu não acreditava na potência. E agora eu estou de cara com a peça, de cara com os atendimentos, sabe? Muito impressionado com essa ferramenta. E aí estou vindo, assim, tem um lugar de, caraca, eu sou muito maluco. Minha vida, 32 anos no Rio, assim, sou carioca da gema mesmo, todas as referências estão lá. Mas tem um lado, assim, que, cara, o caminho é esse, assim, não tem dúvida. E estou nessa animação da reinvenção, que dá uma coisa no corpo, né? Dá uma energia extra, né? Alguém quer fazer alguma pergunta, comentário, mandar beijo para alguém? Tem mais alguém aqui com a gente? Amado, lógico que não ia faltar, né? Ah, gente. Quer abrir a câmera, Sossô? Ou quer falar só de áudio? Você quer fazer Se eu alguma conseguir pergunta? abrir... Não, na verdade, primeiro, né, dar parabéns para a equipe toda, que, assim, meu coração... E responder para você a pergunta que você fez para o Pestana e a Paulinha comentou. A sua dor lombar é falta de casa. Aqui. Deixa eu explicar para o Miguel, a sua irmã mais velha, a gente tem mais de um ano que não vê o Paulo, né? E a minha mãe já intimou ele agora, né? Na última conversa telefônica, exatamente para ele viver. E ele falou que só vem com vacina. Minha mãe disse, não quero nem saber da vacina, eu quero você. Então, o recado dado, mãe manda, né? A gente tem que ouvir mãe. Sua mãe tá aí, né, Miguel? Sua tia, você sabe como é que é isso. Então, tá na hora dele vir, senão a dor dele piora. Isso não é uma praga, uma constatação, viu? Praga dos Azevedo, meu filho, que é um emoção, inferno. que lindo, que bom. Só para vocês entenderem, não é tipo, eu não sou uma pessoa abastada, filho pródigo da minha família, não. Minha mãe tem 77, meu pai tem 84. A gente estava em Buenos Aires, quando tudo isso começou, eu peguei eles debaixo do braço e trouxe, eles estão no sítio desde então. E não vou colocar meus pais em risco enquanto eles não tomarem a vacina, né? E agora a gente está na tábua da beirada deles tomarem essa vacina. Então, tipo... Contagem regressiva. Mas, assim, assim como a Grace, a Gladys, na verdade, né? Tá vendo a milionésima vez. Cada vez que eu vejo, é tudo novo de novo. Não tem jeito. E o Miguel fez um silêncio, né? No início da fala dele. E o silêncio com o passarinho no fundo, meu amigo, foi assim, fenomenal. E essa vista da janela da Paulinha combinando, Jesus toma conta. Né? Então, assim, hoje vocês capricharam nos visuais. Então, muito obrigada por esse presente todo. Né? E para quem não sabe, o Paulo Henrique sabe disso, porque ele é Paulo Henrique, viu, gente? A primeira vez que eu assisti a peça na estreia, eu não consegui pôr áudio. Eu vi a peça toda e não ouvi nada. Mas eu sabia, né, e fui acompanhando. E fiz os comentários com ele a respeito dessa sensação. Então, Miguel Pestana, para você que é tão assim, né, ligado, né, e essa questão do sensorial, do corporal, te aconselho a fazer essa experiência. Assiste de novo sem áudio. Olha. Só acompanhando. Eu acho que você vai gostar muito, viu? Muito mesmo. Gente, um beijo enorme. Beijo, a Tarsila amor, hoje não apareceu, né? Mas tudo bem. Beijo, Sol. Que lindo. Obrigada, gente. Beijo. Silvana mandou beijo também. Beijo. Beijo. Tá vendo a vantagem de fazer online? Miguel, olha só, você tá na Bahia, a Paulinha tá em Belo Horizonte, eu tô em São Paulo, minhas irmãs em Belo Horizonte, Gladys e Grace estão lá no Rio, e quantas pessoas estão aqui com a gente estão em outros lugares. Você tá falando isso do presencial, do tete-a-tete. Por exemplo, eu e a Paulinha, a gente não se viu desde que a gente começou o processo. Olha. A gente fazia tudo por online, tudo online, coreográficos, mãos, aliás, né, Paulo? 90% da equipe, praticamente. Com quem eu tenho contato é o Vitor Vieira e a Camila Piccolo, que fazem a operação do programa e de fotografia e câmera.
Olha só, e esse Essa equipe resultado praticamente incrível sem a gente contato. não encontra. Mas a gente tem que falar que, sim, essa equipe foi por amor e É, por afeto, né, Paula? foi Assim, a gente mesmo. se juntou de coração e todo mundo deu o melhor, sem saber o que ia acontecer, mas todo mundo quis fazer e deu o melhor para esse projeto acontecer. Eu acho que isso faz uma diferença também Sem nas dúvida. coisas. É, o Miguel, processo, né? O processo é total. Né? tudo. O Foi um processo dos é o processos grande barato. mais ricos e afetuosos que eu já vivi na vida, assim. Tipo, top 5, porque já estava tudo tão precário no entorno, já estava tudo tão violento, tudo tão Hum. incerto. Se a gente não pudesse se apoiar nessas relações de muitos anos de trabalho, de afeto, de amizade, de um dialeto comum, para criar alguma coisa que as pessoas de fato quisessem fazer, porque queriam fazer, porque isso também, às vezes, no trabalho artístico, a gente, às vezes, assume determinados lugares e posições por necessidade de pagar conta, por necessidade Sim. de trabalho mesmo, né? Então, não é sempre que a gente está 100% com o coração, assim, no que a gente está fazendo. O que não aconteceu nesse trabalho foi... são sincronias constelares, assim. Sem Miguel, por dúvida. que você faz o que você faz? Eu não saberia nem fazer diferente, assim, sabe? Hoje em dia, eu acho que depois de, né, de me formar minimamente, que eu acho que eu estou sempre em transformação, mas minimamente como sujeito, tá me entendendo melhor no mundo. É isso, eu sinto que, tipo, eu sempre fui uma explosão, assim, de curiosidade, de sentido, de conexão com o corpo, e aí eu fui entendendo como que eu poderia organizar essa explosão no mundo, assim. E aí foi a psicologia, foi a dança, os estudos, né, a arte, assim. E aí, hoje em dia, eu entendo isso, né? Como que o mundo disponibilizou aquilo ali, eu falei, então é por aí, sabe? O caminho, é isso que eu vou bebendo, assim. O que mais você quer perguntar, falar? O que essa trilha sonora traz alguma memória pessoal para você? Então, eu adorei a cena do radinho do pai, né? Do toca-fitas do carro do pai, assim, porque me evocou essa memória de infância, sabe? Eu indo de Fusquinha pro Glumari com meu pai e minha mãe, né? Porque eles eram casados. Minha mãe deve estar lembrando aí com, enfim, as memórias dela. E, e ouvindo, assim, Janis Joplin, sabe? Uns sons, assim, das antigas que ele se amarrava muito e que viraram referência para mim, tanto musical, mas como afetiva também. E esse sonzinho do rádio do carro mesmo, né? Um sonzinho mais sujo, e a mãozinha ali para fora. Toda essa viagem, assim, eu viajei junto com o cenário do Rio, assim, que é lindo, ali prainha, pro Gumari, uma estradinha do lado do mar, assim. É lindo. Né? Me evocou essa memória, sabe? Muito bom. Muito legal as Você tem memórias. irmãos, Miguel? Tenho 2 irmãos, João Homens, Vitor e a todos Maria Clara. homens. Não, é uma irmã mais nova, que tem 5 anos a menos que eu, assim, e tem um irmão mais velho que tem quase 2 anos a mais, assim. Você é um admirador das mulheres, que eu já fiquei sabendo por aí. No A Márcia andou masculina. falando com você, né? Eu acho muito lindo, acho bom. Acho a geração boa de vir com esse novo jeito de se posicionar como homem, um homem sensível, um homem que escuta. Eu acho isso maravilhoso. Só É, elogio. é fundamental, né? É porque o mundo está mudando, né, mesmo, e os seres que encarnaram aí vieram com uma, né, acho que a galera que tá, os jovens de hoje em dia, a galera de 20 anos, assim, nossa, dão aulas, sabe, de olhar, de sentimento, de troca de ideia, de se assumir como é, assim, né? Eu aprendo muito, na verdade, com essa geração. E, e é isso, eu sinto que as mulheres vão salvar o mundo mesmo, né? Porque o patriarcado já está aí há tanto tempo, né? A gente está tão mal, né? O capitalismo como fruto, né? A última pontinha do patriarcado também, né? A gente explorando o planeta, sem nenhum tipo de consciência, de cuidado, né? E eu vejo muito o feminino nesse lugar mais amplo, inclusive na nossa relação com o planeta, nossa relação com as águas, né? Nossa, eu saí do Rio de Janeiro, estava tendo pelo segundo ano geosmina, né? Coisa da água com coliformes fecais, sabe? Nossa. Então e a gente já tem ferramenta, instrumento para sair dessa, né?
mas estamos aí explorando, né, e de alguma maneira destruindo por destruir muitas vezes, né? Muitas vezes não tem nem um ganho por trás, né? Um lugar tão Não. agressivo, tão sem conexão, né? Então, e aí, até costurando com um pouquinho que a gente falou sobre maternidade, sobre gestação antes, no fundo, muitas vezes esse comportamento de destruição, de falta de conexão, vem de um trauma nesse momento, assim, né? Uma desconexão com o universo e o planeta que era a mãe daquela pessoa, né? Aquele útero, aquele lugar que acolhe. E aí ela vai para o mundo sem perceber o mundo também, sem considerar o mundo, né? Explorando e degladiando, enfim. Então, isso, né? O feminino realmente, a gente precisa levantar a bandeira e estar como for possível ali, né, nesse movimento, dando, né, tipo, presente ali, porque já deu, né, assim. Já deu. E, Miguel, fala uma coisa. Quando você trouxe, explicando como é que como é que surgiram os estudos do Reich, né, dele colocando choques na ameba para ver o tempo de retração e expansão dela, como é que a gente faz nesse ritmo de vida para conseguir esse respirar e retrair? Sabe assim, que eu acho que a peça fala um pouco do tempo também, da relação com o tempo, com a relação com fazer as coisas. E a pandemia, para mim, no início, agora já perdeu um pouco, mas no início tinha muito isso de resgatar um tempo de coisas, de prazeres perdidos, de sair do ter que, ou dessa coisa das metas, que é muito masculinista também, né? Que é muito... A gente vai atropelando sentimentos e vai cumprindo metas. Sim. Como é que você percebe isso na relação da peça e com esse contexto pandêmico que a gente está vivendo, que é tão difícil expandir, sabe? Sim. E na pandemia, né, é isso, a gente tem que encontrar soluções mesmo, assim, né? E, então, eu fiquei na peça, né, nesse sentido da expansão e da contração, eu fiquei muito conectando com o lugar da máscara também, né? E o quanto que a gente está desconectado de si. Gente, eu estou mudando de posição sem parar, porque senão se dá Não, tá luz. chiquérrimo, estão vários filtros. Pronto, agora Essa é tá que eu boa, estou essa tá boa, segurando na Miguel. mão, assim, o laptop, mas tá funcionando. Vamos lá. Desculpa. É, Imagina. então, esse lugar, né? Na verdade, quando a gente está mais conectado com o nosso corpo, com o nosso prazer e a nossa dor, independente do contexto, claro, tem contextos que são muito opressores, né? Então é impossível mesmo expandir, né? A gente pega o exemplo extremo da miséria, né? O exemplo extremo da violência. Então, né? Tem um lugar assim, mas mesmo assim, né? O ser humano é incrível, resiliente, ele encontra saídas, mas tem uma tensão intrínseca ali, né? Mas falando de uma forma mais geral, assim, primeiro a gente está se adaptando a um contexto de pandemia, né? Então tem o tempo do corpo de se ajustar, de conquistar essa autorregulação, né? E entender de que maneira que é possível agora, dentro de casa, pulsar, né? E isso é o que mais aparece na clínica, né? Assim, porque para muitas pessoas está sendo muito difícil, né? Tá ali completamente enclausurado, é um lugar de muita tensão, né? E a gente produziu um ciclo de palestra no ano passado pela Concha, que é um coletivo de psicologia que eu participo, que o Tenório, que é um psicanalista muito interessante lá da PUC e tal, ele trouxe uma frase que marcou, ele falou: a minha neurose, não, a minha quarentena é a minha neurose, assim. Então, o que a gente vivencia na quarentena é a neurose de cada um ali, né? Assim, você se vê de uma maneira muito clara, né? Assim, porque você está ali, não tem mais as saídas conhecidas, né? Não tem mais lugares para descarregar, né? Ou não tem mais a possibilidade de ver outros rostos e voltar para ver os de casa. Você está sempre ali vendo, ou você está completamente sozinho, né? Então é um desafio grande, assim. E aí entra esse lugar, no mesmo lugar que a gente estava falando, né? Da máscara, como eu consigo pulsar melhor nesse colocar e tirar a máscara, né? Quanto mais conectado comigo, quanto mais eu busco e aí uso ferramentas para entrar em conexão com o meu corpo, para entender o meu funcionamento, é mais fácil de eu conseguir pulsar num contexto extremo, como é o que a gente está vivendo agora também, mas como tem outros, né? Então a saída
é sempre para dentro, assim, né? De alguma forma. A gente pode estar... Eu fiz um curso de meditação, por exemplo, que a gente ficava 11 dias em silêncio, sem olhar no olho, mergulhado, assim, e entrei num lugar de expansão, de prazer, de pulsação, que na minha vida cotidiana eu não conheço, assim. Então, é possível, né? Assim, é possível encontrar uma saída, mas sempre partindo de si, né? Desse contato consigo, dessa... Questionar, né? Se questionar. A minha tia, a tia Rita, que está assistindo a gente agora, ela está nesse processo de vida dela, né? De questionar se eu quero continuar nos caminhos que eu tenho feito há não sei quantos anos, não sei quantas décadas, se reinventar, né? E não é fácil, porque a gente está sempre buscando a segurança, o lugar quentinho do útero da mãe ali, né? O lugar confortável, né? E aí cada um encontra de uma forma, né? Também. E aí, até conectando um pouquinho com a questão do limite da dor na lombar, a dor no corpo e tal, né? Muitas vezes, se a gente está nesse padrão sei lá, entra em algum vício, que pode ser desde o Netflix ou um vício de movimento, sexo, drogas, qualquer coisa, né? Tem vários aí. Mas ele faz que a gente perca a sensibilidade em relação ao nosso próprio corpo, né? E a gente fica reproduzindo um padrão repetitivo que momentaneamente dá uma equilibrada, mas a longo prazo o nosso corpo entra num estado um pouco patológico muitas vezes, né? E às vezes a gente não consegue mais resolver por conta de tanta repetição, assim. Então, eu acho urgente, né, assim, esse lugar de buscar o autoconhecimento. E hoje em dia, eu lembrei do ET Bilu até, não sei se vocês conhecem a referência do busque conhecimento, assim, a grande mensagem que ele passa para a humanidade é isso, sabe? Esse lugar de, cara, o que me faz bem, né? E o que me faz mal, né? E como que eu posso lidar com a realidade que eu tenho da melhor maneira, né? Como eu posso usar as poucas ou muitas ferramentas que eu tenho a favor da minha saúde, e se a gente se conecta mesmo com a saúde individual, não tem como esquecer da saúde coletiva também, né? Eu não tenho como ficar um cara egoísta, isolado na minha caverna, se eu realmente entro em contato com as minhas emoções e com aquilo que me move, né? Então, inevitavelmente, a saúde individual é a saúde coletiva, né? Porque eu vou pensar na minha mãe, eu vou pensar no meu irmão, eu vou pensar sabe, no cara da padaria, eu vou pensar nas pessoas do meu dia a dia, né? Mas eu estou passando por mim, né? Eu estou pensando nelas porque elas me afetam, né? E de que maneira que elas me afetam, né? Tem uma pessoa, eu vejo meu porteiro, já não gosto muito dele, me afasta, tá? Mas entra nesse estudo, né? O que te incomoda ali quando você encontra o porteiro do teu prédio ou aquela pessoa do trabalho, né? E tudo é estudo, né? Tudo é uma oportunidade de estar se observando. Se a gente vira essa chavinha de parar de é o outro. Claro que o outro ele sempre tem uma responsabilidade, né? Mas o que chega até mim quando o outro faz isso, né? Como que eu reajo, né? E aí eu acho que a partir desse estudo a gente consegue pulsar melhor em qualquer contexto, né? E aí tem a diferença de contexto também, né? E aí, de repente, você é isso, encontrando esse pulso pessoal, você pode mudar o teu contexto também, você muda de relação, muda de trabalho, muda de cidade, né? Muda de qualquer coisa que não está te fazendo bem naquele momento, né? Mas se a gente não abre essa sensibilidade, essa reflexão pessoal, a gente está reproduzindo, a gente está botando máscara dos outros na cara, e o outro está dizendo que é legal, e aí você está ganhando seu salário, teu chefe te dá um aumento, e você daqui a pouco morreu por dentro, é só uma casquinha, né? E aí, enfim, não tem vida, né? Só tem reprodução, né? É muito louco, porque eu estava pensando nisso, que às vezes a gente quer tanto alguma coisa e quando consegue essa coisa a gente percebe, a gente não percebe o custo emocional interno para ter alcançado aquilo. Exatamente. Eu vi isso muito no estudo, na escrita do texto, nas biografias, o quanto tanto Bowie quanto Bob Dylan, o próprio Rolling Stones, em todos eles, no auge do sucesso, eles tiveram que se retirar para respirar, para poder interromper um pouco a gira, inclusive a gira econômica, capital, né, assim, da indústria fonográfica. A gente vê também na literatura, Radon Nassar, que escreveu e depois sobre uma fazenda, vários outros artistas que, depois de alcançar esse lugar, viram que perderam muito de si nesse caminho, né? Eu acho que é uma corda bamba que
eu estou falando dos artistas porque é o que vem publicamente, mas pode ser o gerente de um banco, pode ser, Sim, né, assim, o quanto que ter A essa pressão que consciência vem, né? nesse ritmo de mundo é muito difícil, né? E sim. Essa também não cair num pressão. discurso vitimista, de que, ah, minha vida não tem jeito, o país está uma bosta, né? Não, é um pensamento já tão estabelecido, fossilizado, que a gente se apoia, né? Sim, É uma linha tênue, né, exatamente. Paula? Porque essa pressão de fora, que enfim, a pressão de ser um mito, de criar coisas fenomenais, de estar sempre, quer dizer, em voga, você está tendo uma pressão diariamente sobre isso é exaustivo, assim, como ser humano, emocionalmente, como criação, qualquer coisa que tenha esse tempo, essa pressão, ele vira um absurdo para o ser humano. Isso é muito desgastante, né? Eu acho que É, tem a ver isso. não, é muito curioso que, escutando a tua fala, eu fiquei pensando sobre o ídolo, mas fiquei pensando também sobre o homem, né? Tipo, nós homens, o homem masculino, esse lugar fálico, que o ídolo, como é o ídolo dessa sociedade fálica, mas, né, capitalista, patriarcal, ele é um ídolo dentro desses termos. Então, ele precisa estar sempre ali, comprovando, fazendo show e performando, e sendo incrível, e não pode falhar nunca. E o mundo inteiro olhando para ele e falando: é isso aí, eu te amo, as pessoas desmaiando, eu não sei o que, Horroroso, gente. Eu sabe? acho isso horroroso. Imagina. Eu também eu tenho um O medo, ser humano dá tem que. uma Ele coisa assim. falha e é maravilhoso que falhe, que fracasse, né? Sim, O fracasso é o grandemente, né, Paulo? Mas é É, porque é humano, porque senão tem sim. uma coisa fora do normal, um robô, uma coisa que não tem emoção, que não E ninguém tem. sustenta isso, né? É Ninguém sustenta inumano, isso por muito tempo, isso cai, isso sem cai. dúvida. A pessoa mas a gente vê isso monta. surgindo com uma força que a gente não via há muito tempo, né? Uma força pública, né? Na esfera do poder, na esfera desses referenciais vindo aí que a gente fala, meu Deus, que Idade Média voltamos. É triste. É triste Dos mesmo. gladiadores, né? Mas nós vamos É, terminar. é. Não, desculpa, eu ia estar numa viagem aqui, Não, mas eu acho que. pode falar, Vic. Não, é isso, né? Um lugar que a gente está, por um lado, voltando à Idade Média, assim, mas por outro, né, nesse movimento mais amplo, né, a gente estava num florescer assim das minorias, estávamos e estamos, né, assim, muito forte, né, assim, né, Sim. e do nada vem, e é um movimento que é um pouco conhecido, inclusive, né, e vem essa expansão e do nada uma contração muito grande, né, uma restrição, um lugar, né, rígido e duro, assim, mas as minorias estão agora nem, Entende? né, consideradas maiorias talvez, mas com o poder, né, não acessando esse poder, né, não Avançando. tendo Uhum. esse lugar, né, de transformação social. Mas a revolução, eu sinto que individualmente e coletivamente, aos pouquinhos, muita dor, com muito sofrimento, que a gente está vivendo é um absurdo mesmo no Brasil, né, em vários sentidos, mas a gente não pode calar, né? E tudo isso que vocês fazem aqui, inclusive, é o que eu acredito ser revolucionário mesmo no dia a dia, né? De estar fazendo arte, estar fazendo teatro, estar produzindo, estar afetando, sabe? E online ainda, né? Que com as ferramentas que a gente tem, né? E sei lá, quis trazer essa viagem assim também social da coisa. Né? Miguel, Muito vou fazer uma dessa. pergunta. Vai, Paulinho. Você foi bailarino profissional, um bailarino amador, ou como você se considera aí no meio da dança? Eu sou super apaixonado pela dança, assim, então me considero um amador da dança mesmo. Mas não, dança. Eu uso a dança nos meus trabalhos terapêuticos, né? Que eu trabalho com grupo, com corpo. E é isso. Trabalhei muitos anos no Espaço Mova, que virou uma referência de contato e Uhum, improvisação no viu? Rio. E fiquei ali, né? Aprendendo com só referência da dança forte, assim. E mergulhado naquele universo, né? Então, hoje em dia, eu tô até mais conectado e venho nessa mudança para a Bahia numa busca de reconexão com a dança também, porque ela tem um papel fundamental na minha saúde mental, sabe? Um lugar de expansão, de expressar, Êxtase, né, as né? emoções do meu corpo, assim. E tem usado,
tenho usado da dança profissionalmente, dei uma oficina no passado, também online, que foi incrível. Eu não Legal. imaginava que podia funcionar, e a galera dançou e suou, e Que super se delícia. conectou, assim. Então, a dança é isso, um lugar de paixão, de sagrado, de saúde também para mim, sabe? Ah, que delícia, que bom. Para mim também. Alguém quer falar? Eu senti uma voz de alguém aí. Eu Tia Rita. Ah, que ótimo. eu sou tímida, então só vou falar. Eu acho que, em relação à peça, eu achei maravilhosa. É uma peça que a gente tem que assistir mais de uma vez, com certeza, porque ela desperta muitas reflexões. E talvez devido ao momento de vida meu, que eu tenho vivenciado nesse momento, muitas coisas me tocaram bastante. A questão das máscaras, né? A necessidade de, apesar delas, temos que usá-las, não nos perdermos do nosso rosto, né? Da nossa face. Me lembrou a Cecília Meirelles, em que espelho eu perdi a minha face, mais ou menos isso, né? E a volta ao útero materno, eu tenho 64 anos e agora me vejo num momento em que a morte não é mais tão distante, né? Então, eu não vou conseguir repetir, mas teve um momento da peça que me levou para isso. Eu tenho que rever, sábado eu verei novamente, me levou para isso. E a volta ao útero, a necessidade que eu acho que todos nós temos, de vez em quando nos recolhermos ao útero materno, que talvez seja o lugar mais tranquilo, né? Quer dizer, talvez represente o nosso interior mesmo, né? Eu comparo o útero materno, não sei por que a meditação, eu acho que é um lugar de paz, uma coisa que leva você para dentro de si mesmo, né? E ao mesmo tempo te acolhe. É isso, dá parabéns para vocês, para o meu sobrinho, que se expressou muito bem. Obrigado, E a vocês tia. por esse trabalho maravilhoso, viu, gente? Obrigado você pelas Obrigada. palavras, obrigado pelo seu sobrinho maravilhoso. Obrigada demais por Temos mais compartilhar com a 2 gente. chances para vocês assistirem. Sim, sim. Obrigado, Obrigada, tia. gente. Eu Obrigada. vou chamar ela de tia Rita. Pode Tia Rita. chamar. Tá, Rita? Eu deixo. Miguel, eu queria que você despedisse descrevendo uma imagem que passou pela sua cabeça durante o espetáculo que você não citou até aqui. Olha, que sacana ele, né? Deixa eu ver. Nossa, foi uma imagem a partir de uma dança muito louca. Vocês estão ouvindo ainda? Ih, caramba. Sim, a gente só saiu da sim. câmera. Eu até achei que tinha caído a internet. Foi uma imagem a partir dessa dança muito, muito doida que você estava fazendo uma hora, assim, muito rockstar e tal. Numa diante de contato mesmo, no Jardins do Mano, no Rio de Janeiro. Quem conhece sabe que é muito lindo, assim, gramadão, céu todo azul, maravilhoso, Marina da Glória. E eu dançando muito louco também, assim, veio essa memória ótima. Ai, Adorei. que ótimo. Que ótimo. Ainda mais com esse fundo azul aqui, né? Exatamente. Tá igual o céu de brigadeiro lá no Rio de Janeiro. Outono no Rio. Total. Miguel, querido, a gente vai deixar você continuar a sua saga da mudança. Divulga o Heróis, mais 2 sessões. Traga todos os pacientes, colegas, toda a sociedade brasileira e internacional, porque está online, né? Para assistir essas 2 últimas demais, apresentações de Miguel. Heróis. Obrigado, Miguel. Obrigado. Foi uma Equipe delícia. Heróis, vocês que estão com a gente até Adorei aqui. também. Voltem, sábado que vem, às 21 horas, domingo às 17, seguido de bate-papo com Chico Pelúcio e a Adélia Nicoletti sobre tudo que a gente tem conversado aqui. Miguel, carteirinha VIP agora da sua companhia, já tinha a carteirinha VIP da Me chama sempre, adorei. Não, agora nós vamos inverter, agora você Agora tá chamando a tá gente pra ir aí. perdido.
Ih, rapaz. Então vem que a gente grava daqui. Ah, vai ser maravilhoso. Esperar Viva sair essa Bahia. vacina logo e vocês vêm. Por favor. Tá bom. Gente, Um beijo cuidem. grande. Obrigada. Beijão, Paulo. Beijo Beijão, grande. Paulo. Beijo, Muito Miguel. grato. Obrigado. Beijo, Paulinha.